Olá pessoal, hoje eu vou dizer o seguinte, que o mais valioso, o item, o valor mais primordial que o ser humano tem não é a igualdade, é a liberdade. Nós podemos ser iguais, todos pobres, mas a liberdade é um bem maior. Sempre durante a história houve momentos, houve governos, ideologias que lutaram contra a liberdade. A liberdade é o bem mais sagrado e este bem mais sagrado, ele é algo a ser regrado, regulamentado e controlado pelos inimigos da liberdade. Os inimigos da liberdade geralmente, quase sempre, ideologias que vê no Estado a salvação para os seus problemas. E os inimigos da liberdade, eles são contra a liberdade, são contra aqueles que querem a liberdade. Tanto a liberdade religiosa, filosófica, liberdade de manifestar-se e a liberdade econômica. Dizem eles que quanto mais o capitalismo promove desigualdades, porque pessoas ricas, mas eles não analisam os critérios e os obstáculos e as necessidades e barreiras que uma pessoa teve que enfrentar para ser rico. Eu sempre costumo dizer que uma pessoa rica, um empresário rico, o capitalismo gera riqueza. Um empresário rico, ele é um empresário rico. Mas um político rico demais é corrupção. Os defensores da ideologia que o Estado deve controlar tudo não percebem que a sua ideologia vai fomentar a corrupção. Dizem eles que os capitalistas que são corruptos. Eu respondo, se um capitalista, se um dono de uma empresa for corrupto, desviar dinheiro, ele corre grande risco de sua empresa ruir, falir. Se os empregados começarem a roubar e ele gastar com coisas supérfluas, coisas que não vão trazer lucro e empreendimento, ele vai falir. O Estado, quando ele começa a falir, o que ele faz? Ele rouba do cidadão, através dos impostos. Já o rico, se ele for roubar, ele vai preso. E se ele falir, se ele não soube gerir seu negócio, ele vai para a falência. É frio, é simples assim. Geralmente, os inimigos da liberdade vão recorrer à Revolução Industrial, vão dizer que, coitadinho dos camponeses. Ora, o fato é que camponeses foram para cidades, tiveram suas terras expropriadas por pessoas ricas. Pode ser que sim. Bem de fato, aconteceu. Mas é uma análise sentimental, porque é o seguinte, o indivíduo, como diz Edmund Burke, o indivíduo é tolo, a espécie é sábia. Então, assim, realmente utilizou-se de mecanismos não tão simpáticos, mas para um bem maior. Vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena quando é dentro de uma proposta ideológica. O capitalismo, na verdade, ele é uma palavra errada, porque o correto é a liberdade, é um sistema de liberdade natural. Observe que quando os camponeses vão para o centro das cidades, para trabalhar nas indústrias, o ideólogo,
um marxista que é contra observe, é contra, coitadinho dos camponeses que estavam trabalhando felizes da vida, sob o sol quente, seus filhos trabalhando na terra, arando, colhendo, plantando. São os mesmos que fazem vista grossa para os campos de concentração que aconteceu nos países comunistas. Como entender isso? Quando você analisa as coisas sentimentalmente, vai dar nisso. A verdade é que realmente muitos camponeses foram para trabalhar nas indústrias, mas observe o seguinte: trabalhando nas indústrias, trabalhavam longas horas. Claro que tudo é um processo. Observe a construção, gente, as técnicas, os materiais de construção. Observe que uns anos atrás não havia tijolos grandes, havia tijolos pequenininhos. Hoje você vai ao material e compra um tijolo grande. Você observa que práticas que pedreiros de 20 anos atrás faziam, hoje os pedreiros não fazem. E coisas simples. Observe a ferragem. Antigamente, quando você contratava um pedreiro, ele ia para debaixo de ele escolhia um local lá e ele ia fazer a armação do ferro para poder colocar o cinturão, o radier, como dependendo do regionalismo, né, para amarrar a casa. Hoje você compra pronto. Uma coisa tão simples, que levou 30 anos. Um processo, pessoal, leva anos. Mas o esquerdista, ele está querendo que a indústria já nasça pronta, né? Então, beleza. E o mesmo esquerdista que reclama das tantas horas trabalhadas e o trabalho infantil, ele faz vistas grossas para o campo da cidade, o campo, lá no campo, o trabalho do campo, onde um trabalhador não trabalhava 8 horas. Quem trabalha no campo, quem trabalha com colheita, ele não se dá o luxo de falar, hoje é feriado. Ele não se dá o luxo de falar o seguinte, olha, eu só trabalho até 5 horas da tarde, 6 horas. Não se dá o luxo. Então, o trabalho infantil já existia antes, mas tem um porém. As pessoas antigas, antes da Revolução Industrial, elas sofriam mais. Depois do capitalismo, o capitalismo como industrial, com relação às indústrias, o emprego, embora sendo a fase inicial exaustiva realmente, ele elevou o padrão de vida da sociedade. Você acha que um camponês, antes da Revolução Industrial, no século XIV, século XIII, ele viveria 80 anos? Vocês acham que ele viveria 70 anos? Eu vou jogar baixo. Ele viveria 60 anos? Pesquisem. A expectativa de vida era bem menor. Você acha que o camponês ele não levava seus filhos para trabalhar no campo? Pois é. Então observe que essa análise esquerdista, marxista, ele parte de um veio político, sentimental, que vai desvirtuar a história para fazer você lutar pelo movimento comunista, esquerdista. Eles dizem, mas nem tudo na cabeça de vocês é comunismo. Tudo bem, você acha que os Estados Unidos é um país legal? Na Guerra Fria, quem era o vilão? Você vai achar que era os Estados Unidos, né? Então, tudo é comunista, meu caro. Para quem pensa assim beleza? Então é isso. A verdade, pessoal, que a liberdade econômica, a história, a roda da história, não é feita de flores. Talvez não só de espinhos, mas ela simplesmente acontece de acordo com as necessidades e sobrevivência da espécie humana. Um abraço, César Augusto, história para dentro da cabeça.